Estou apresentando o projeto Pinturas Especiais em Peças de Gesso. Essas videoaulas só estão sendo possíveis porque eu recebi um auxílio da Lei Aldir Blanc. Devido à pandemia, a classe artística, do Brasil e até do mundo, elas foram muito afetadas, tanto na produção quanto na comercialização. Então, o governo federal disponibilizou um recurso, através da Lei Aldir Blanc, e desde que quem recebesse esse recurso fizesse uma contrapartida, que seriam gravar videoaulas, ou então lives, no caso de cantores. Então, eu venho apresentar hoje esse meu trabalho, a Pinturas Especiais em Peças de Gesso. Meu foco é a arte sacra. Eu trabalho mais com imagens de santo. A peça eu não faço essa peça, a peça de gesso. Ela é comprada na fábrica, Ela é produzida em série. E quando a gente compra essa peça, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes ela vem com algumas imperfeições. E para a pintura, nós precisamos de corrigir essas imperfeições. Nesse caso aqui, essa peça ela tem pequenas imperfeições que a gente utiliza uma lixa, pode ser uma lixa de unha, para tirar essas imperfeições. Isso aqui conta muito na hora de você pintar a peça e que ela tenha um resultado melhor. Então a gente verifica na peça o que tem de imperfeição e vai limpando, vai passando a lixa. Depois disso, a gente vem com o pincel, tá? E com o pincel a gente vai tirando todo o pó da peça. Então, o primeiro cuidado, para pintar uma peça dessa é corrigir as imperfeições, e tirar todo o pó. Essa peça que eu estou mostrando aqui agora, ela é uma peça de gesso, em 3D da Sagrada Família. Ela foi pintada, eu peguei essa peça como essa aqui, ela em gesso cru. E ela foi pintada foi usada a purpurina, ouro, e foi envelhecida depois, com o betume. Então essa é uma peça que foi produzida a partir do gesso. Essa é uma técnica que eu vou mostrar para vocês hoje. Essa outra peça aqui da Nossa Senhora Desatadora de Nós, ela é uma peça que ela recebeu depois um trabalho de decupagem e de pérolas, mas é uma peça que ela tem também, a pintura dela tem o efeito porcelana, e esse efeito porcelana também eu vou mostrar aqui para vocês. Como que chega nesse efeito porcelana. Ela fica toda branquinha e com esse brilho, É o efeito porcelana. Então nós vamos começar. Eu já mostrei para vocês como que nós tratamos a peça, A gente passa um pincel e passa o pincel, limpa, tira toda a sujeira, todas as imperfeições. E agora nós vamos selar essa peça. Nós vamos fazer uma selagem dessa peça. Para fazer a selagem da peça, eu uso essa tinta PVA, PVA
tinta fosca artesanato. Essa tinta, ela vem muito concentrada, tá? Então, para fazer a selagem, eu faço uma diluição, eu coloco um pouco de água, faço a diluição, de forma que ela fique mais fininha, porque o objetivo aqui é apenas selar a peça, tá? Aí, depois de diluída, que eu faço essa diluição, eu pego a minha peça, que já está lixada, sem a poeira, sem poeira, e aí eu vou fazer o trabalho de selagem dessa peça. Ó, nós vamos utilizar aqui no meu trabalho, nesse nosso trabalho, nós vamos utilizar muito pincel, né? Nós vamos utilizar pincel, vamos utilizar tintas, né, de cores variadas, solvente, verniz, goma laca indiana, purpurina de várias cores, porque cada tinta dessa vai provocar um efeito diferente. Inclusive, nós temos uma peça que nós vamos trabalhar, que ela vai ficar com efeito de madeira, tá? Então, nós vamos pintar essa peça, nós vamos selar essa peça com o PVA, com a tinta PVA bem diluída, e temos que ter o cuidado de passar essa tinta em toda a peça, tá? É muito importante essa fase da selagem. Essa selagem ela tem como objetivo impermeabilizar a peça e evitar que como o gesso é muito poroso, e evitar que haja um consumo de tinta muito grande. Por isso que a gente sela com a tinta diluída, e depois de seca é que nós vamos usar a tinta PVA propriamente dita, tá? Então aqui a gente vai estar selando a peça, tá? Com a tinta PVA diluída, né? Bem ralinha, e tendo cuidado, tá? De utilizar a tinta em toda a peça. Nesse caso aqui, essa peça tem essas reentrâncias aqui, né? Das asinhas. É interessante a gente usar até fazer umas batidas assim com o pincel, porque dessa forma a tinta adere melhor, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é selando a peça para que ela receba a tinta PVA branca, porque nesse caso nós vamos fazer dessa peça, vamos fazer o efeito porcelana. Essa peça pode ficar simplesmente, né, com esse efeito porcelana, ou se você quiser decorar essa peça, você pode decorar com o que você quiser, de acordo com a sua criatividade. Eu utilizo muito a pérola na decoração, utilizo fitas, rendas, e eu não paro só aqui nessa parte aqui do efeito porcelana, não. Mas isso aí fica a critério de vocês. Essa peça com efeito porcelana, ela já fica muito bacana, fica muito bonita, ela fica toda branquinha, mas você tem a opção, né, de decorar de acordo com a sua criatividade, né, de fazer do jeito que você quiser. Bom, então, essa peça aqui, ela já está selada, tá? Ela já está pronta para receber a tinta PVA. É muito importante que essa peça esteja bem seca
para receber a tinta. Porque se ela não estiver bem seca, é possível que o acabamento não fique bom, tá? Então, nós já fizemos a selagem e vamos colocar essa peça para secagem, tá? Depois desse passo, depois que nós já passamos o selador, nós vamos pegar a peça já seca e vamos passar a tinta PVA branca, porque o objetivo é que essa peça fique toda branquinha. Então, estou aqui com a tinta PVA branca e vou fazer o mesmo processo, tá? Nem precisa limpar pincel nem nada. Eu vou fazer todo o processo e é muito importante, gente, que nessa segunda etapa aqui da nossa pintura, que a peça fique toda pintada, todos os detalhes estejam pintados, porque se não for assim, vai dar problema na hora de passar o verniz, tá? Então, muito cuidado aqui na hora de usar a tinta PVA, porque essa é a última etapa antes da peça receber o verniz, tá? Então, todos os espaços devem ser preenchidos. Da mesma forma que eu falei com vocês, aqui onde tiver essas reentrâncias, aqui na vinha, a gente vai fazendo a batidinha assim com o pincel, para que entre bastante a tinta, tá? Então a gente vai batendo de forma que toda a peça receba a tinta PVA. Então nós vamos pintar, né? Com cuidado. Olha aqui. Tá? Observando para que toda a peça receba essa tinta branca. Eu vou utilizar esse torno aqui, que ele é mais prático. Aí eu posso rodar a peça e fica mais prático para eu fazer a pintura. E outro detalhe, muito cuidado também com o excesso de tinta, porque essa tinta ela não deve escorrer, tá? Vai passando o pincel de forma que a peça fique toda pintada, mas que não haja excesso de tinta. O rostinho, o cabelo da peça, eles aparecem bastante, né? Porque, de repente, se você resolve decorar com pérolas, o que mais aparece mesmo é o rosto e o cabelinho. Então, bastante cuidado aqui na orelhinha, no rosto, no cabelinho, tá? Para que nosso trabalho final fique perfeito, tá? Passando a primeira demão de tinta PVA, nós vamos colocar essa peça para secagem, tá? E para usar o verniz, é necessário que ela esteja bem seca, totalmente seca.
na época, no tempo frio, ela demora mais para secar. Então, a gente pode usar o auxílio de um secador de cabelo, tá? Para secar essa peça, para acelerar o processo de secagem, tá? Então, olha aqui, a nossa peça, ela já está toda com a primeira demão de tinta. Aí nós vamos colocar essa peça para secar. Aqui, nós vamos pintar, né? Vamos pintar essa peça. Essa aqui, ela já foi pintada, porque eu acelerei o processo aqui, porque senão não dava tempo. Ela já recebeu a pintura. Uma demão da pintura, e agora eu estou dando a segunda demão, tá? Isso foi necessário para que eu conseguisse passar todos os procedimentos, todos os processos que são exigidos na produção da peça. Então, essa aqui nós já estamos passando aqui a segunda demão. Eu recomendo que vocês virem a peça, igual eu estou virando aqui, para que toda parte da peça receba pintura. Então, eu sempre viro a peça assim de cabeça para baixo, tá? De forma que toda ela receba uma boa dose de tinta, uma boa demão de tinta. Porque se não tivesse, isso não acontecer, vai dar problema no acabamento, no verniz. Quando passar o verniz, vai surgir as imperfeições da pintura que não foi bem feita. Então, aqui nas asinhas, aquilo que eu já falei, tá? A gente vem fazendo batidinhas com o pincel, para que fique tudo muito bem coberto, tá? Então, gente, como eu já disse, a peça ela tem que estar bem seca, né? Então, enquanto essas peças elas vão ficarem secando aqui, e se não der tempo, nós vamos usar o secador, eu vou trabalhar uma outra peça que nós vamos ter o efeito de madeira. Essa peça aqui, ela vai ter o efeito porcelana, tá? Ela vai ficar branquinha como porcelana. Só que ela precisa agora de passar por um processo de secagem. Essa peça aqui, ela já passou por todas aquelas etapas
já foi corrigida, já tirou o pó, já recebeu a primeira camada da tinta PVA, ela já está impermeabilizada. Essa peça aqui, ela já está pronta para fazer a nossa pintura. Nesse caso, a intenção é que essa peça ela fique com efeito de madeira. Para o efeito madeira, nós vamos utilizar a tinta marrom, tá? A gente utiliza a tinta marrom. Nós vamos fazer um preparado com a tinta marrom e a tinta chocolate. A gente coloca umas 2 colheres de tinta marrom e mais uma colherinha de tinta chocolate. Tá. Eu vou pegar um vidro novo da tinta chocolate, porque essa aqui ela já não está muito boa. Eu vou usar então essa tinta, tá? Um detalhe, diluir, nós vamos balançar bastante a tinta, porque às vezes ela concentra lá no fundo, tá? E aí na verdade, gente, aqui eu tô usando a tinta café. Eu vou fazer o efeito marrom com café. Essa tinta, para ser aplicada, ela tem que estar bem misturada. E eu vou colocar só um pinguinho de água para diluir um pouco. E nesse processo de pingar a água para diluir, nesse processo de misturar a tinta, como a gente está fazendo aqui, a gente está usando a cor café com a cor marrom, tá? É necessário que ela esteja bem misturada. Então, feito esse processo, nós vamos... Esse pincel aqui não precisa lá ser limpo, porque ele está com a tinta branca e não vai interferir. Então, nós vamos pegar essa tinta marrom e aplicar em toda a peça. Olha aqui como que ficou. Como que tá a tinta. Então, na imagem já preparada, nós vamos usar o marrom com café, misturado com café. Tá? Vamos dar uma demão dessa mistura. O nosso objetivo nessa peça é que você nem perceba que é uma peça de gesso, que você olhe para a peça e imagina que é uma peça feita com madeira, tá?
Esse é um processo que fica muito bacana. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem o branco lá no fundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para cobrir tudo, tá? Tem que ser uma cobertura assim perfeita. Essa peça, ela vai receber 2 camadas, 2 demãos de tinta marrom, tá? Se for necessário, quando a gente estiver recebendo, quando a gente estiver trabalhando com a segunda camada, se for necessário, a gente aplica uma 3ª camada da tinta, tá? Então, muito cuidado aqui, muita atenção, virar a peça, tá? Para que não fique nada branco. Esse efeito, ele fica muito bacana. Eu gosto muito desse efeito em peças, em imagens de santos, né, masculino. Ele fica muito bacana. Agora, o cuidado que nós temos que ter aqui é realmente que a peça fique toda pintada, sem nenhuma parte branca. Mesmo a gente dando uma segunda demão na peça, é importante que nessa primeira demão a peça já esteja bem coberta. Como as outras peças, essa também ela vai ter um tempo de secagem, tá? Ela vai ter que ficar bem seca para receber a segunda demão. Se não der tempo dela ficar bem seca, como a gente precisa, nós vamos acelerar a secagem com o secador de cabelo.
Como hoje o tempo tá propício, tá bem quente,